Olá, meu nome é Marcelo Bisac e vamos continuar aqui na aula do elevador de carga. Então aqui eu já havia falado para vocês sobre o layout da máquina, diagrama elétrico do lado esquerdo principal, do lado direito feito o comando. Isso daí tudo elaborado pelo Cadissimo. Gosto muito desse programa, porque além de simular, ele dá esse efeito aí profissional para você entregar para o seu cliente. Então aqui vem a parte, a principal que mais, né, chama atenção aí, esse contator K0, que é onde eu digo que ele é ligado e desligado sem carga. Então por isso não tem faiscamento nos contatos principais e consequentemente a probabilidade dele travar é muito pequena. Tá? Existe a possibilidade, porque às vezes pode queimar a bobina ali, ela derreter e ficar travado, mas a probabilidade é menor. Tá? E embaixo, lógico, é a inversão das fases entre K1 e K2 para poder fazer a inversão do sentido de rotação do motor e fazer o sobe e o desce. Aqui do meu lado esquerdo, essa primeira linha, FC0 é o fim de curso da porta, S0.0 é o botão de emergência, S0.1 outro botão de emergência. Acionando desde que estejam todos dando condições aí para ligar o K0, que é aquele contator principal. Então a porta tem que estar fechada, né, do elevador para acionar o FC0 e SC00 e S01 sem estar acionado já dá condição para liberar. Na linha do comando eu coloquei um contato aberto de K0, 1314. Por quê? Caso seja acionado o contator K0, né, caso ele seja desligado, ele vai parar o circuito de comando também, para que quando volte, né, a condição normal ali para trabalhar, se ele estava subindo, ele para de subir, ou se ele estava descendo, ele para de descer, tá bom? Então isso garante que não volte o elevador saia movimentando sem nenhuma outra ação de apertar ali o S1 ou o S2. Essa daí é a parte do K0, ó. Parte do motor sobe. Isso é importante saber visualizar essas partes na hora de uma análise de manutenção. Então, se o motor não está subindo, é essa parte aí que você vai analisar. Tá? Se ele não está descendo, você vai analisar a parte de cima, K0 e Q1, e também essa outra parte aqui de S2, S4 e K2, FC2, K1 fechado, que é o intertravamento, a bobina de K2. Então, o eletricista, né, ele tem que ter essa visão, tem que conseguir perceber, né, o diagrama elétrico, por mais complexo que ele seja, ele tem que ter a capacidade de dividir ele em partes. Aqui o diagrama elétrico já está com os números, tá bom? Coloquei os números lá embaixo, coloquei o número 0, depois aqui em cima ali no positivo o número 1. Então cada condutor ali que passa tem um número. Entre o FC0 e o S00 número 2, S00 e S01 número 3, S01 e A1 de K0 número 4, depois K014 até Q1, que é o disjuntor motor lá, até o 1 dele, número 5, do número 2 até o 13 de S1, 13 de S3, 13 de K1, 13 de S2, 13 de S4, 13 de K2, ó, número 6, depois embaixo número 7, número 8, 9, aí na sequência do outro lado 10, 11 e 12. Então esse painel aí está numerado com 13 números, né? São 12 números contando do 1 até o 12 e o 0 associando aí mais um número, então são 13 números de condutores elétricos. Aqui a montagem do circuito é uma tabela, né, de origem e destino.
Isso daqui a pessoa conhecendo os componentes aí, ela sabe, ela consegue montar só olhando essa tabela, sem precisar olhar o diagrama elétrico. Aqui o layout com os números dos cabos também, olha lá, CB01 e agora FC1 e FC2, do lado esquerdo aqui, ó, nós temos os números dos condutores, 7, 8, 10 e 11. Então quer dizer que esse cabo ele tem que ter no mínimo 4 condutores para fazer a parte do comando. E eu coloco ali 5 de 1 milímetro, porque tem o condutor do aterramento também, né, para aterrar a estrutura metálica ali dos fins de curso. Posso colocar mais condutores? Posso, né? De repente deixar um reserva aí caso venha quebrar algum ou alguma ampliação no projeto, mas esse é o mínimo. Então CB02 é o que vai para o fim de curso da porta. Quais são os números do fim de curso da porta? 1 e 2. Então estou colocando um cabo ali de 3 condutores de 1 milímetro. É o cabo CB02. Depois vai vir o cabo CB03, é onde alimenta as duas botoeiras. Então se vê ali tem números que estão repetindo, né? Então pô, o 6 ele repete várias vezes. O 10 ele está repetindo. O 3 ele está repetindo. Então fazendo uma análise ali deu 7 condutores. Tá? Coloquei 8, justamente porque o próximo aí é o condutor do aterramento. Tá bom? E ele é o cabo número 3. Então isso fica bem explicadinho, bem ajeitadinho. O cara que vai fazer manutenção num painel desse, ele não sofre, tá bom? Aqui, ó, eu resolvi explicar como funciona o contator, que foi me questionado ali, ó, alguma coisa na numeração dos condutores. Então a gente tem que saber direitinho, ó. Esse daqui é um mini contator da WEG, é o CW0710E. Então ele tem 3 contatos de potência aqui, ó, L1, L2, L3, e aqui embaixo T1, T2, T3, tá? Então existem pessoas que chamam, né, o RST, mas segundo a norma brasileira, a 5410, aqui no Brasil nós usamos L1, L2 e L3 para os condutores de alimentação e T1, T2 e T3 para os condutores que vão para a carga. Eu tenho um contato auxiliar aqui, ó, 13 e 14. Então, esses contatos do principal é o que vai passar a maior corrente elétrica. No caso, CW07 vai passar 7 amperes de corrente. Esse 13 e 14 aqui, de cabeça não tenho agora, mas ele vai passar 1 ampere ali no máximo, tá? Então, é um contator auxiliar. E A1 e A2 é a bobina do contator. É aquele fiozinho enrolado que vai fazer o eletroímã, que vai fazer alterar aqui de 0 para 1 e vai alterar a condição dos contatos. Ou seja, quem estiver aberto vai ficar fechado, quem estiver fechado vai ficar aberto. No caso aqui, todos os contatos são abertos. Então dá para ver aqui no diagrama ao lado, ó, toda a sequência de contatos abertos e a bobina da contatora. Então, a informação básica dele, ó. CW, esse daqui no caso é o 0,9, então para 9 amperes, tá vendo? Eu tenho de CW07 até CW25 na linha de mini contatores, tá? Eu tenho tripolares, que são os trifásicos. Então você vai ver que nesse número aqui, ó, vai estar sempre o 30, né? 30, ó. Se ele for tetrapolar, vai estar 40, que é 4 contatos abertos, mais de potência. Se ele for contatores auxiliares, CWCA0 ou 04, ele vai ser o quê? Ou 2 contatos abertos e 2 fechados, daqueles contatos auxiliares, que eu falei que a corrente é menor, ali no máximo 1 ampere, ou ele vai ser 00, né, que seria sem contatos de potência, são mini contatores auxiliares. Ah, desculpa, eu errei aqui, ó, 22 é 2 contatos, o tetrapolar é 2 contatos abertos e 2 fechados para potência, tá? É que suporta maior corrente.
E aqui sim, a parte do auxiliar, ó, 10 seria esse primeiro dígito aqui, tá falando que é um aberto e nenhum fechado. 01, nenhum aberto e um fechado. 22, 2 aberto e 2 fechado. 31, 3 aberto e um fechado. 13, 1 aberto e 3 fechados. 40, 4 abertos e nenhum fechado. 04, nenhum aberto e 4 fechados. 00, sem contar os auxiliares, que são os tetrapolares. Bobina do contator. Então, geralmente vamos usar a bobina de 24 volts. Se eu usar corrente contínua, esses contatores acabam se tornando caros, tá? Então, geralmente a gente vai usar a bobina de corrente alternada lá no código, essa daqui, ó, D02, que é a tensão entre 50 e 60 Hz com 24 volts, 24 volts de corrente alternada, tá? Se quiser outras tensões, aí eu tenho 380, 400, 440 até. Posso trabalhar só com 50 Hz ou só com 60 Hz, também tem aqui ó, as tensões e os códigos. Posso trabalhar com uma bobina um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, aperfeiçoada aí, né, mais chique. Ela é aquela silenciosa, então M02 o código para 24 volts. Vou trabalhar com corrente alternada, só 60 Hz, 50 e 60, também aqui. Corrente contínua, aí essas outras bobinas aqui, né, 24 volts, de consumo normal e baixo consumo. Então são esses códigos aqui, C03 ou L03. Depois eu vou fazer uma videoaula só em cima desse manual da VEG, que tem muita informação. Eu estava vendo ali, eu tentei extrair bastante, estou falando rápido aqui para tentar reduzir o vídeo. D02, M02, por último aí. Fim de curso. Quem são os fins de curso? Olha lá. Esses daqui que é o que tem da porta, limite superior, limite inferior. Pode ser que eu trabalhe também com sensor indutivo, sensor de barreira. Isso daí vai ser motivo para uma outra aula. Então vamos se prender só no básico aqui, que é o fim de curso. Ele é aberto, ó, ele tem 4 parafusos, ou seja, 2 de um contato fechado e outros 2 de um contato aberto. Então, o funcionamento dele é esse, em estado de repouso, essa parte aqui vai estar fechada, provavelmente os números 11 e 12, ou 1 e 2, e aberto aqui 13 e 14, ou 3 e 4. Tá? Botões pulsadores, tem o botão de emergência lá. Então, simbologia, um botão pulsador aqui, contato aberto 13 e 14, fechado 11 e 12. Se eu tenho os dois contatos, 11 e 12, 13 e 14, ou eu posso ter um comutável ali reversível, o 11 fica sendo comum, 12 fechado, aí eu não vou ter o número 13, mas o 11 fica como comum a ele e fica com o 14 sendo aberto. Esse botão pulsador, esse daqui botões de emergência, lá, a simbologia do cogumelo aqui em cima. E esse daqui são chaves, né, são botões que tem a seletora onde vai ficar travado. Então um aberto, um fechado, um aberto, um fechado e o reversível também. É outro tema aí para pegar o catálogo só de botoeiras e sinalizadores. A gente fazer uma aula só sobre isso daí. Aqui outra vez, ó lá, condutor 0, fonte K02, K01. Então tá aqui, ó, negativo da fonte, K0A2, K1A2, K2A2. Número 1, positivo da fonte, FC0, condutor 13, ó lá, vírgula 13, e K0, 13, então K0,13 também. Condutor número 2, FC0, 14, S00, 11. Então, esse pedacinho aqui de condutor. Condutor número 3, S00, 12 a S01, 11.
Mais pedacinho. Condutor número 4, S0112, K0A1. Condutor número 5, K014, contato auxiliar, Q1, é o disjuntor motor. Condutor número 6, é um condutor um pouquinho maior lá, né? Tem mais fios ligados nele aqui, mais condutores. Então sai do Q1, 2, vai para S113, S313, K113, S213, S413, K213. Condutor número 7, S114, FC111, S314, K114. 8, FC11, 12, K211. Condutor número 9, K212, K1A1. 10, S214, FC211, S414 e K214. Condutor número 11, FC212 até o K111. E o 12, K112 até o K2A1. E assim concluímos. Acredito que agora ficou claro, mas mesmo assim, tendo dúvida, me chama, conversa e a gente vai ver o que faz aí. Faz uma aula online ou explico outra vez, aí faço outro vídeo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.